Cultura popular, poesia de qualidades inúmeras. Diretamente da Lagoa do Nado, Belo Horizonte, aqui estamos celebrando, ritualizando e também festejando o espetáculo dos versos. Estamos aqui com um sujeito que entende do assunto, sendo amigo das reticências e companheiro das interrogações. Eu falo simplesmente com aquele cidadão que, além de poeta e professor, Rodrigo Stalin consegue unificar 3 movimentos em um só: gentileza, elegância e delicadeza. Aliás, se trata também de um ativista que tem inúmeros trabalhos voltados para o bem comum da nossa sociedade. Rodrigo, é um prazer estar com você, viu, meu querido? Igualmente, irmão. E eu quero começar dizendo: como movimentar as iniciativas editoriais que a gente precisa, no sentido de fazer com que a poesia ocupe cada vez mais todos os espaços do mundo. A gente é pretensioso, a gente tem uma ambição saudável. Eu quero que você fale muito da sua participação, da integração do seu trabalho poético com o movimento editorial. Sensacional. Obrigado, cara. Satisfação estar com você. Realmente. Você é parte deste universo, né? Deste espaço. Você usou a palavra espaço. Espaço é muito significativo no âmbito da produção poética, porque os corpos poéticos, ou as palavras, ou os poetas em processo de produção tendem a ficar em inércia. Então é interessante que movimentar as palavras, o poeta em serviço, colocar a máquina do universo para rodar, é primeiro um sentido de corporeidade, de integração com algo maior. Então, escrever poemas que podem conter ou não poesia é um exercício de lançar-se no espaço. Estando centrado na terra, na matéria poética de fazer as coisas acontecerem, temos que imaginar como movimentar corpos que, em princípio, estão em inércia. O primeiro ponto é a autopublicação. Porque, vou botar até uma olhadinha estratégica para a câmera, porque poetas, nós, ainda desconhecidos e contemporâneos, não seremos publicados por grandes editoras do nada. Ninguém vai te bancar, ninguém vai arrancar da terra, como se arranca uma raiz, né, selvagem, um grande poeta. Não existe um mainstream que vai te encontrar ali pelo talento de fazer vir à tona. Então, o poeta, primeiro, a ideia de talhar a pedra bruta, como os antigos artesãos talhavam mármore, não é? O cara dá 5.000 marteladas e uma delas a pedra inteira vai se romper. Então, fazer poético tem a ver com isso. A ideia de autopublicação na minha trajetória individual tem a ver com isso. E depois o selo editorial Stalin tem a ver com esse garimpar, né? Então, nós queremos garimpar a poesia contemporânea, sabendo que não seremos tão lidos, né, e adquiridos, e os livros comprados, com tanta facilidade como se pensa, às vezes,
o sonhador ali que está entrando a primeira vez nessa seara espinhosa, porém necessária. Como a sua formação poética contribuiu para torná-lo um editor de versos? Bom, a primeira parte é que quando você vai escrevendo nesse sentido que eu falei, mas de incorporação, de contribuição com a pulsão do universo, você vai vendo esses movimentos mais atômicos. Então, o poeta funciona como um átomo. Se você se movimenta como um poeta numa sociedade estéril à poesia, você vai precisando criar maior volume de choques, porque choques, no universo das partículas, geram movimento. Então, o simples poeta tem a ideia de montar o selo editorial. O fazer poético, a escrita dos versos, me levou a entender que, para me publicar, e também os meus colegas que estavam vivos, e ali no mesmo nível, eu teria que criar um selo, na raça, na tora, como se diz. O selo foi feito, já estamos aí com mais de 150 nomes publicados. Não necessariamente 150 livros solo, mas entre antologias e livros solo, mais de 150 poetas contemporâneos vivos, que você, leitor, pode ler, comprar, criticar e debater, combater o bom debate de ideias. O que te perturba na hora de ser poeta e o que te perturba na hora de ser editor? Essas duas perturbações são legítimas e constantes. O poeta, ele tem um nível de exigência maior do que o de editor. Porque se você editasse igual pensa nos seus poemas, você não publicaria ninguém. Nem a si mesmo. Então, o maior incômodo é que o início da semeadura ou lançar a semente não é sucesso da jornada. Não é certeza de colheita. Iniciar um bom poema não significa terminá-lo bem. Um processo editorial feito assim, de forma artesanal, na raça, esse que eu disse garimpar ali da pedra bruta, também é o mesmo processo de angústia. Nem sempre é tranquilo editar os poetas vivos, né? Porque o poeta que já partiu, você tem os direitos autorais, você vai editar o livro, o cara não vai reclamar. O poeta vivo tem detalhes. Ele chega perto da produção, ele põe o dedo. E isso é bom, né? É um processo de dialética, de construção, mas eu vejo a criação, o meu estilo de criar poesia parecido com o estilo editorial. E já dou um recado que eu acho importante dizer. Não publicamos somente quem se diz poeta, mas analisamos principalmente se o poema, o estilo poema contém poesia. Então, eu prefiro, ao longo da história, que o Sebestarem tem aí, no máximo 15 anos no total, eu não quero misturar as coisas, de publicar qualquer coisa, de qualquer assunto, de qualquer poeta. Então, tudo que tenha preconceito, questão, tudo que a gente debate na mesa de boteco e acha ruim, eu não vou por dinheiro editorial publicar aqui. Então, a gente tem ali uma linha de corte, publicamos o que consideramos bom, que a pessoa tem a dizer, e aqui uma coisa que poucos editores, não vou nem falar coragem não, mas não topam dizer. Escrever em formato de poesia não significa ainda ser poeta, sinto muito. Não basta ter boa vontade. Assim como o inferno, de boa vontade está cheio. E aí eu cito um cara da ciência política que eu gosto muito, que é o Nicolau Maquiavel. Ele dizia, ele não disse isso em um livro, nem no Príncipe, que é considerado sua obra clássica, está fazendo 510 anos, é de 1513 esse livro. Há uma carta a um dos amigos, quando Maquiavel ia aos bordéis ter com as prostitutas, ele disse: é preferível aprender o caminho do inferno, pois terei certeza do que não trilhar. O caminho do céu, os santos dizem saber. Esse já está escrito nos livros sagrados. O caminho do inferno é aprender o que não trilhar. E eu vejo na arte, na poesia, na literatura, uma linha parecida. Todos os grandes poetas que eu admiro, eu tenho certeza que muitos de vocês, o amigo, dos grandes poetas que admiramos, a maioria deles foram meio malditos.
Se não malditos no sentido de poetas malditos, malditos no sentido de uma vida que não é a vida tradicional, a vida que a sociedade considera boa, razoável, bonitinha, comportada. Geralmente o poeta é um cara meio que quebra paradigmas, né? Aqui estamos para isso, para os nossos e para os que quiserem publicar conosco. Rodrigo Stalin, foi um prazer estar com você nessa conversa maravilhosa em que a gente acabou aqui focalizando o movimento editorial e o movimento poético. Uma tentativa de fazer um diálogo entre esses dois campos e também no que há de diferente nestas áreas. Gostaria muito de te ouvir nesse último apelo interrogativo, meu caro amigo. O que é garimpo poético? É tudo aquilo, é toda a nudez que você nunca encontrará nem no ouro da Serra Pelada. Estamos aqui diretamente da Lagoa do Nado em mais uma conversa profunda. O raso realmente afoga.